Olá pessoal, eu quero contar uma história real que se passa no século XVII na Polônia, na cidade de Cracóvia. O personagem dessa nossa história é Jöcel. Jöcel era uma pessoa muito rica, ele morava em uma mansão e as pessoas, sabendo da riqueza de Jöcel, muitas vezes iam procurá-lo. Iam até a sua casa, batiam a porta, muitas vezes Jöcel acabava por receber essas pessoas que iam até então procurar a sua ajuda, pedindo, em algumas ocasiões, dinheiro, em outras tantas ocasiões, alguma contribuição alimentícia. Bom, Jöcel sempre teve a mesma resposta para todas essas pessoas: não ajudo. Jöcel, com o decorrer do tempo, obviamente, passou a ganhar uma reputação que, enfim, não é desejada por ninguém. Jöcel passou a ser chamado em toda a região como Jöcel o Miserável. Bom, o tempo passa, Jöcel muitos anos mantém essa reputação e em um dado momento ele está com a saúde muito debilitada já, percebe que pode estar prestes a falecer e acaba então por convocar até a sua casa as pessoas que trabalham com serviço funerário na cidade de Cracóvia. Bom, as pessoas se dirigem então até a casa de Jöcel e ele diz: tenho um favor a pedir para vocês. Queria solicitar só uma coisa. Por favor, me enterrem no cemitério da nossa cidade. Bom, essas pessoas acabam se dirigindo então a Jöcel e dizem: olha, a gente lhe enterra no cemitério com uma condição. Mas com essa, você respeitando essa condição, a gente faz isso com o maior prazer. Bom, Jöcel diz: bom, então, qual é essa condição? Que você faça uma contribuição, pode não ser para a nossa instituição, pode ser para qualquer outra instituição da cidade, enfim, que você contribua um pouco, ou até, enfim, deixe alguns de seus patrimônios para que possa ser trabalhado, para que possa ser dedicado então a uma causa nobre. Jöcel, mesmo no leito de morte, diz: não vou ajudar. Bom, se passa então um episódio bastante atípico. Jöcel acaba por fato vindo a falecer e o corpo fica a esmo. Passado alguns dias, um vizinho de Jöcel, já incomodado com a situação, acaba por enterrar Jöcel nos muros do lado de fora do cemitério. Então o cemitério ficava em uma região que tinha uma área um pouco descampada na volta, uma área aberta, e justo no muro ao lado de fora a gente tinha Jöcel enterrado. Bom, não basta a gente salientar que Jöcel foi enterrado fora do cemitério, é interessante comentar aqui que a lápide de Jöcel não trazia apenas o seu nome. A lápide dizia: Jöcel o Miserável. Bom, ele carregou essa reputação por muito tempo, de fato. Mas o que a gente tem agora, com o decorrer do tempo, passam-se alguns dias, algumas semanas, um episódio muito interessante. Muitas e muitas pessoas da congregação de Cracóvia passam a procurar o rabino que atendia a cidade. Era nada mais nada menos do que o Rav Yom Tov Lipman Heller. E Rav Yom Tov então começa a escutar as pessoas, enfim, uma, duas, algumas dezenas, por fim, até mesmo centenas de pessoas se dirigem a ele. E todas trazem uma história bastante interessante. Essas pessoas diziam que nos últimos anos faziam sempre uma tefilá, uma reza muito forte, muito sincera, pedindo a ajuda de Hashem, para que eles pudessem alimentar a sua família, para que eles pudessem ter um dinheiro, para poder servir de sustento para a sua casa. Bom, Rav Yom Tov percebe que todas essas histórias que foram relatadas para ele nos últimos dias, então, traziam um detalhe que era comum a todas essas citações que foram reportadas a ele. Todas essas pessoas que diziam rezar
para a ajuda de Hashem, para a ajuda do Shamayim, tem um episódio particular em comum. Todos recebiam um envelope no início da semana que trazia uma certa quantia em dinheiro. Bom, por coincidência, a quantia era mais ou menos aquela que eles precisavam para poder alimentar a sua família. Bom, Rabbi Yom Tov percebe então, obviamente, que a pessoa que estava por trás disso era Yosele, o miserável. Yosele, por morar na cidade de Cracóvia, conhecia as famílias da sua cidade, obviamente. Não era uma cidade imensa ainda, então ele sabia quais eram mais ou menos as famílias necessitadas, quantas pessoas tinham em cada casa, enfim. E assim, por anos e anos, mesmo mantendo a reputação de miserável, ele ia de noite, de forma anônima, colocava um envelope dentro da casa dessas famílias, e assim permaneceu, e assim ele veio a falecer. Bom, Rabbi Yom Tov, obviamente, ao perceber o que se passou, solicita que toda a congregação, que toda a população se reúna, porque ele tem um relato a fazer. Obviamente, o relato, ele conta então a essas pessoas toda a história que ele percebeu então tão recentemente, e as pessoas ficam em pânico. Imagina, eu recebia contribuições durante semanas, meses, anos de Yosele, e eu chamava ele de miserável, e era ele que acabava por me auxiliar, por auxiliar toda a minha família, a poder dar comida, a poder alimentar toda a esposa, os filhos, enfim. Bom, Yosele, o miserável, tem uma lição interessante para nos trazer. Rabbi Yom Tov, inclusive, no seu testamento, pediu um item muito particular, chamou a atenção e chama a atenção de que ele não pediu para ser enterrado no cemitério. Rabbi Yom Tov pediu para ser enterrado ao lado da tumba de Yosele. Não termina por aí. Yosele também teve na sua lápide um texto complementar ao título de Yosele, o miserável. O texto que complementou essa frase foi Yosele, o miserável a tzadik. Yosele, o miserável, o tzadik, o justo. Bom, essa é uma forma de tentar recuperar um pouco do estrago que se causou no decorrer dos anos. É claro, isso daí não é nada comparado ainda ao processo de arrependimento, processo todo de tchuvá que a população acabou por fazer depois de escutar todo esse relato, toda essa história que Rabbi Yom Tov contou a todos. Bom, a gente tem uma lição interessante agora a tirar disso, e quem nos ajuda a entender isso é Maimônides, que nos diz que existem alguns níveis de tzedakah, e um dos níveis mais elevados é quando a tzedakah ela é feita de forma anônima. Quando a gente faz uma contribuição em dinheiro de forma anônima, a gente não está buscando chamar nenhuma atenção, aparecer em nenhum jornal, em nenhuma revista. Bom, Yosele, o que tudo indica, sabia disso muito bem. E mesmo tendo o título de miserável, fez isso por quase toda a sua vida. Bom, que a gente possa pensar na história de Yosele e a gente possa procurar melhorar sempre as nossas midot, os nossos valores éticos, e a gente possa cumprir cada vez mais mitzvot de uma forma sincera, de uma forma correta. Que a história de Yosele, então, nos sirva de inspiração, que a gente possa pensar a respeito disso, que todos, então, pensando um pouco nessa história, tenhamos, então, Shabbat iluminado. Shabbat Shalom a todos e até a próxima.